Salmo de número 126. Nós vamos ler todo o Salmo, dando continuidade à nossa série de exposições nos cânticos de romagem ou salmos de degraus. Salmo 126. Convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos porque podemos ler a Tua palavra, temos a liberdade para isso fazer, e somos gratos porque temos o Teu Espírito que nos ilumina e nos dá um entendimento. Pedimos que o Senhor nos ajude então a ouvir atentamente a Tua palavra e sermos realmente ensinados pelo Senhor nesta noite. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, e principalmente quando falamos a respeito das emoções. Nós passamos por uma montanha-russa de emoções diariamente, e não há nada melhor do que a experiência de ter filhos e cuidar de crianças para nos lembrar disso. Os pais aqui provavelmente devem saber vários episódios semelhantes ao que vou descrever aqui. Não estou narrando nada que aconteceu específico, estou falando de uma forma bem geral, uma forma genérica, mas com certeza os irmãos vão se identificar. Não é estranho estarmos passando por momentos difíceis, e isso nos irrita, nos preocupa, nos angustia, nos tira o sossego. Muitas vezes isso realmente nos tira a paz, e no meio de todo esse tumulto, essa tensão, e talvez em um momento em que você está pensando com muito esforço como resolver o problema, como solucionar aquilo, e aquilo te angustia, realmente aflige a sua alma, o seu coração, a criança vem com um brinquedo na mão, pulando, correndo, dançando, brincando, cantando, como se nada estivesse acontecendo, completamente alheia daquele problemão que estava tomando toda a sua atenção, o seu foco, e roubando a sua paz. E nesses momentos você consegue, ao mesmo tempo em que está no ponto alto da aflição, sorrir e gargalhar junto com uma criança alegre e celebrando um brinquedo ou algo assim. A nossa vida, ela é assim. Ao mesmo tempo em que nós estamos felizes com algo muito bom, nós passamos por uma experiência e estamos tristes e angustiados com outra situação. Nós vivemos uma vida cheia de altos e baixos, de momentos alegres e tristes, de aflições e de celebrações, de vitória. Isso muitas vezes estica a nossa alma ao máximo, isso nos cansa. No ambiente da igreja, isso também é muito real. Como líderes da igreja, como pastor, muitas vezes nós recebemos notícias celebrando a vitória, o aniversário de uma família, e a angústia, o sofrimento de outra, no mesmo dia, às vezes na mesma hora, no mesmo momento. Nosso coração vai do alto da alegria para o baixo da aflição e da angústia em questões de minutos. A nossa vida, ela é feita por altos e baixos, principalmente as nossas emoções. Os salmos de degraus são salmos que eram utilizados pelo povo de Deus na jornada em direção à terra prometida, talvez retornando do exílio. Outros dizem que nas peregrinações anuais até Jerusalém, mas de qualquer forma são salmos de peregrinação, salmos de viagem em direção à casa do Senhor.
Nós, nossa vida de altos e baixos, estamos exatamente peregrinando em direção ao nosso lar celestial, a vida eterna, a casa de Deus, que é a nossa casa, onde há morada junto ao Pai. E o Salmo 126, talvez por mais que todos os salmos de degraus falem bastante a respeito da nossa peregrinação, o Salmo 126 ele retrata bem esse misto de altos e baixos, essa montanha russa de alegria, tristeza, angústia, celebração, vitória, esse misto de emoções que marca a nossa jornada. O Salmo 126 nos mostra que o salmista passa exatamente por isso e nos ensina bastante a respeito dessa vida cheia de altos e baixos. O que nós aprendemos então no texto que nós lemos, o que nós vamos aprender nesta noite é que o reconhecimento das bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria, nos motiva a clamar e dá certeza da restauração. O reconhecimento das bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria, mas também nos dá confiança para clamar e nos dá certeza da restauração. Vou falar mais uma vez, que é um pouco longo, para os irmãos não se esquecerem, os irmãos memorizarem. O reconhecimento das bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria, nos dá confiança para clamar e nos dá certeza da restauração. O reconhecimento das bênçãos nos faz louvar com alegria, nos dá confiança para clamar e nos dá certeza da restauração. Então vamos ver primeiro como que o reconhecimento das bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria. Do versículo 1 ao versículo 3 é isso que nós percebemos, a extrema alegria do salmista diante das bênçãos recebidas pelo Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmista descreve de uma forma bem clara, que a gente consegue imaginar bem. Ele pinta uma imagem bem específica, expressando o tamanho da alegria que as bênçãos do Senhor trazem ao coração do povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A ideia é exatamente quando um sonho é realizado. Sabe quando nós podemos mostrar de duas formas? Vou usar bebê de novo. Gosto do exemplo de bebê. Bebezinho dormindo, sonhando, sorrindo. Você vê aquele sorriso genuíno, sincero, que faz você sorrir, independente da angústia que você está passando, da dor, do estresse, do cansaço, independente da hora da noite, né? O sorriso do bebê dormindo ali, sorrindo, realmente nos encanta. Mas eu creio que a imagem é um pouco diferente disso. Sabe quando você está alegre, sonhando ou planejando e naquele momento parece que todos os planos são possíveis e tudo vai dar certo, isso te encanta, isso te traz alegria, como quem sonha, como quem está realmente pensando e as coisas estão acontecendo, os sonhos sendo realizados. E ele continua a descrever a imagem, a boca cheia de riso. Riso a ponto de que não cabe mais na boca, e você sorri e transborda, a boca cheia de riso, o riso já está saindo para fora, incontrolável, aquele sorriso, aquela alegria genuína, natural, que ela é incontrolável, ela não é forçada, ninguém consegue imitar. Tem muitos homens que são bons de imitar um sorriso, né? Só falar, vamos tirar foto, né? Aquele sorriso automático. Eu sou desse, então um sorriso de foto que é inconfundível, mas o sorriso genuíno, natural, é completamente diferente. Se você pegar uma foto de uma pessoa que se preparou para aquela foto, de uma foto sem ela saber em nenhum momento que ela estava extremamente alegre, você percebe a diferença da alegria. E essa é a segunda que o salmista está descrevendo, um sorriso natural, genuíno, incontrolável, que enche a boca e transborda, ele não cabe na boca do salmista. E então ele diz, a nossa língua de júbilo, alegria, é exaltação, a língua está cheia de alegria, de felicidade. Esse é o estado do salmista quando o Senhor restaurou a sua sorte. Restaurar a sorte significa uma expressão bem ampla.
Existem alguns estudiosos que vão dizer que ele está se referindo a trazer de volta do cativeiro, sendo que esse salmo está falando especificamente quando o povo de Deus retornou do exílio da Babilônia. Porém, a expressão ela é usada em outros textos que não estão falando exatamente disso. Então, a interpretação mais adequada é uma interpretação mais genérica, mais ampla. Restaurar a sorte seria equivalente aos dias de hoje a parece que as coisas mudaram, parece que o jogo virou, tem a expressão que os jovens usam, né? Parece que a situação se transformou. Então, é uma expressão que indica aquilo que era inesperado. Estava difícil, estava quase impossível, era improvável e de repente algo acontece e as chances transformam-se e a sorte muda, a sorte é restaurada. Nós estamos falando aqui de sorte mesmo, sabemos que existe um Deus que controla todas as coisas, cuja providência não falha e determina tudo o que acontece, e esse Deus age de forma com que as coisas mudam. A alegria, a vitória vem em um momento inesperado, em um momento improvável, a conquista ela acontece. Então, quando o Senhor age, quando o Senhor trabalha, quando o Senhor abençoa o seu povo, a sorte do seu povo é restaurada. A sorte de Sião aqui representando todo o povo de Deus, a sorte de Sião é restaurada. E quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, a alegria é extrema, a alegria é extrema. Você deve ter experimentado algumas vezes isso na sua vida. Aquele momento de extrema angústia, mas que o Senhor age e muda a situação e você se sente alegre, contente de uma forma incontrolada, inesperada. Aquela notícia que você tanto aguardava e chega e é exatamente o que você esperava, ou às vezes até melhor, e aquilo te alegra, aquilo te anima. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a boca cheia de riso, a língua cheia de júbilo. Mas veja que essa alegria, ela também está junta com o reconhecimento pelas bênçãos recebidas. A alegria pelas bênçãos recebidas, ela vem acompanhada do reconhecimento. No versículo 2 diz que as nações diziam sobre Deus: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, o versículo 2 não é a reação do próprio povo de Deus, mas das testemunhas. As nações ao redor, os povos que viam o agir de Deus sobre Israel, mesmo não sendo o povo de Deus e muitas vezes não tendo uma fé no Senhor, eles tinham evidências claras, e a única conclusão lógica que chegavam é: o Deus de Israel é grande, o Deus de Israel é poderoso, e o Deus de Israel fez grandes coisas fez o Deus de Israel por eles. Lembre-se da história de Israel e você vai ver quantas vezes as nações temiam os israelitas, temiam a presença de Israel, porque sabiam o que Deus tinha feito por eles lá no Egito, a forma com que Deus tinha tirado o seu povo da casa de Faraó e derrotado completamente Faraó, seus soldados e os deuses egípcios. A fama do Deus de Israel se espalhou pelas nações, e quando Israel passava perto, as nações temiam, porque sabiam que Israel não estava sozinho. Israel era o povo do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, e as nações reconheciam: grandes coisas fez o Senhor por ele. Quando o povo chega na beira da terra prometida e os espias vão espionar a terra antes de bolar um plano para invadir, os espias são resgatados, protegidos por uma mulher, Raabe. E o que faz Raabe crer no Senhor e proteger os espias de Israel? Ela sabia das histórias e ela diz: olha, o Deus de Israel é poderoso, o Deus de Israel fez grandes coisas. O agir de Deus não só alegra o seu povo, mas como também é reconhecido pelas testemunhas, pelas pessoas. A alegria pelas bênçãos recebidas, ela vem acompanhada do reconhecimento pelas bênçãos recebidas. E então no verso 3, o povo de Deus louva a Ele, exalta a Ele, com efeito, a expressão que diz verdadeiramente, realmente, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O reconhecimento das bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria, nos faz louvar
com alegria. Queridos, nós precisamos e podemos reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. É importante e é bom parar frequentemente, constantemente, de tempos em tempos, e olhar para trás e ver como a nossa vida é uma vida que prova, que comprova, que demonstra as obras de Deus, demonstra o poder de Deus, demonstra a graça, o amor, a misericórdia de Deus, e fazer isso nos enche de alegria, e fazer isso nos leva a louvar a Deus com alegria. Por que nós sempre tentamos dar alguns instantes antes do culto começar, para que os irmãos meditem, pensem? Porque ao meditar e se lembrar das obras do Senhor, do que Deus já fez, isso vai motivar o seu culto, isso vai te motivar a louvar com mais alegria, com júbilo, com exaltação. É importante e é bom fazer isso. Nós podemos, nós precisamos tirar tempo da nossa vida, parar um pouquinho da correria, parar um pouquinho com os problemas e perceber, reconhecer como Deus tem feito grandes coisas por nós, e assim louvá-lo por isso. Nós precisamos fazer louvor ao Senhor, e louvor é que indica todo tipo de adoração, as orações, estar no culto, cantar, exaltar, um exercício sincero e genuíno. Quando estamos aqui na presença de Deus para o adorar, não podemos e nem devemos deixar essa oportunidade passar. Na hora do cântico, não deixe para depois, para a semana que vem. Cante com toda a sua força, cante com a boca cheia de risos. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas. E se você não se sente animado ou apto a isso, talvez a solução é, antes de chegar aqui, se lembrar e reconhecer como Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Pare um pouquinho e pense. Eu desafio você. Você não vai demorar muito tempo para descobrir, para perceber, para ver as obras de Deus na sua vida. O poder de Deus, o agir de Deus, ele é poderoso, ele é visível, ele é perceptível. A gente que fecha os olhos muitas vezes e não percebe, mas basta a gente tentar um pouquinho e a gente vai ver. E a nossa reação é ficar como quem sonha, louvar a Deus, engrandecer ao nome dele, porque grandes coisas ele tem feito. Queridos, é importante, é bom fazer isso. Olhe para a sua vida, olhe para o seu passado, para a sua história, para a sua família. Olhe para onde você está hoje, onde você esteve no passado. Olhe para as lutas que você já passou, e com certeza você vai perceber a bondade de Deus, a grandeza de Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai perceber que Deus esteve ao seu lado, que Deus esteve com você, e Deus tem feito grandes coisas por você. Olhe para a Bíblia, olhe para a história de Israel, olhe como o Senhor fez de uma família uma grande nação, como o Senhor resgatou essa nação da escravidão, como o Senhor conduziu essa nação no deserto, como o Senhor deu uma terra para essa nação, expulsou os inimigos, como o Senhor deu paz para essa nação, fez dessa nação um poderoso reino, e desse reino, da descendência de Davi, trouxe um rei que reina eternamente. Como de uma nação, Deus fez uma nação que é global, que é mundial, e de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, pela fé, fazem parte de Israel, do Israel celestial, do Israel do Senhor. Veja as grandes obras do Senhor, e você ficará cheio de alegria, com a boca cheia de riso, como quem sonha. Reconhecer as bênçãos recebidas nos faz louvar com alegria. Mas, queridos, existe a principal forma pela qual Deus restaurou a nossa sorte. A maior e a mais importante de todas as grandes obras que o Senhor já fez é o fato de Ele ter nos dado a salvação, a remissão dos nossos pecados e a vida eterna em Jesus Cristo. É a maior restauração de sorte que existe. É o maior milagre. É aquilo que era mais improvável. Era aquilo que não apenas era virtualmente impossível, ou quase impossível, é literalmente impossível para nós, para qualquer um. Mas Deus fez isso por nós. Entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, assumindo sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões,
perdoando-nos, justificando-nos, fazendo-nos justos, nos adotando e nos dando acesso à sua morada, vida eterna, na glória, para todos sempre, diante do Deus de toda a glória. A salvação é a principal das obras, das grandes obras que o Senhor fez. E se você estiver passando por um momento de extrema angústia e dor, e que os seus olhos estiverem tão fechados que olhar para a sua vida não te traz nenhum momento de bênçãos, de vitórias, de restauração do Senhor agindo, olhe para a cruz. E lá na cruz você vai ver motivos infinitamente mais que o suficiente para encher a sua boca de riso e para te deixar como quem sonha, sorrindo de orelha a orelha, cantando, pulando, alegre, mesmo no meio da tempestade, mesmo durante a aflição, mesmo na noite mais escura da sua alma, olhando para a cruz, você vai perceber: o Senhor fez uma coisa muito grande por mim, grande demais, não só improvável, não só difícil, impossível. Ele me salvou, Ele me deu a vida eterna, Ele me perdoou. Eu estou como quem sonha, eu estou com a boca cheia de riso, e com júbilo eu canto e louvo a esse Deus. Olhe para a cruz. Na cruz você vai ver as grandes obras. Queridos, o reconhecimento das bênçãos nos faz louvar com alegria, mas o texto continua no versículo 4, lendo assim superficialmente pela primeira vez, parece que o salmista perdeu um pouco o rumo do pensamento, se confundiu um pouco nas palavras, porque ele diz, primeiro, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Depois, no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. E nós ficamos em dúvida, mas o que está acontecendo? Qual é a lógica? É exatamente o movimento natural de todo cristão na peregrinação que estamos. Enquanto estamos neste mundo, nós estamos em uma montanha russa de sorte restaurada e angústia, e louvor a Deus pelas vitórias e clamor para nos dar a vitória, nos restaurar e nos salvar, porque o reconhecimento das bênçãos recebidas não só nos faz louvar com alegria, mas nos motiva a clamar, e é isso que ele faz no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. As torrentes no Negueb eram um acontecimento natural que o povo de Deus conhecia bem. Era uma região extremamente seca, e numa região seca as chuvas são raras, mas no inverno às vezes chovia, e as poucas raras chuvas que aconteciam nessa região, de uma forma até sobrenatural, extraordinária, de uma forma maravilhosa, criavam fortes torrentes de água, e essas torrentes de água, elas é o que traziam vida, é o que refrigerava, é o que avivavam toda aquela região. Então era um acontecimento importante que marcava realmente toda aquela população. Era algo maravilhoso, era algo bom, era algo que alegrava, mas era algo que todos sabiam, era o agir de Deus, porque é muito improvável, as chuvas eram poucas, não tinha uma explicação naquela época lógica ou racional para como tão pouca chuva produzia torrentes tão fortes, e é dessa forma que o salmista está clamando: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O salmista clama: restaura, Senhor. Ele clama, ele pede, ele chora, ele intercede, ele pede para que o Senhor restaure a sua sorte. Ele celebra as bênçãos recebidas, ele se alegra com isso, mas enquanto não estivermos ainda no nosso destino final, enquanto o salmista estava ainda nessa peregrinação, nessa jornada, mesmo reconhecendo e celebrando as bênçãos recebidas, ele ainda passava por mais lutas, por mais dificuldades, por mais aflição, e ele clamava também para que o Senhor restaurasse. Veja, se esse salmo, como alguns dizem, ele está falando sobre o retorno do exílio, que é provável, pode ser que seja, a mesma explicação serve, porque os israelitas se alegraram grandemente quando Deus agiu e permitiu que eles voltassem para a terra prometida. Foi um evento histórico, marcante, porém, ao mesmo
pessoas que retornaram foi pequena. O tamanho do povo de Israel antes do exílio era muito maior do que pós-exílio. Muitos nem quiseram voltar junto com o povo de Deus. Para piorar a situação, eles retornaram para uma terra que estava abandonada, devastada. A vida em Canaã, na terra prometida, que antigamente era uma terra que emanava leite e mel, agora era uma terra devastada. O trabalho era muito mais duro, era muito mais difícil. Então, ao mesmo tempo que Israel se alegra porque a sua sorte foi restaurada e eles retornaram para a sua terra natal, eles enfrentavam uma vida difícil, uma vida dura, lutas, batalhas, sofrimento. Basta você ler Neemias, Esdras, o profeta Ageu, e você vai ver a realidade do povo de Deus depois do retorno do exílio. Então veja só, esse salmo ele fala muito apropriadamente a nossa vida, porque a nossa experiência é exatamente assim. Nós ainda não estamos no nosso destino final. E enquanto estivermos no caminho, na jornada, nessa peregrinação, nós enfrentamos lutas, batalhas. A vida é dura, a vida não é fácil. As lutas parecem que não têm fim, as dificuldades. Ao mesmo tempo que nós também já experimentamos, já recebemos e nos alegramos com muitas bênçãos, com muitas vitórias, com muitas vezes Deus ter restaurado a nossa sorte. A Bíblia não é um livro, e a forma que a Bíblia nos ensina a viver essa vida não é uma vida de extremos. E nós não podemos nos deixar seguir esses extremos na forma que nós enxergamos as coisas, na forma que nós interpretamos as coisas, e muito menos na forma que nós oramos. Nós devemos ter um equilíbrio. Uma coisa não elimina a outra. Veja só, é difícil para a gente entender, que a gente acha, ou eu louvo a Deus pelas vitórias, ou eu choro diante dele pedindo para ele me salvar. Quando a Bíblia nos mostra que as duas coisas caminham juntas. Na verdade, uma não compete com a outra. Na verdade, uma reforça a outra, uma motiva a outra. O que ao nosso entendimento parece difícil, se eu pedir para Deus me salvar de novo, eu estou sendo ingrato pela salvação que Ele me deu. Na verdade, a lógica bíblica é exatamente porque Deus já me deu uma salvação, é que eu tenho confiança para pedir para Ele me salvar de novo. Porque enquanto eu não estiver no meu lar celestial, no destino final, terei aflições. O próprio Jesus me avisou. E quando eu lembro das vitórias que me alegram, que me faz louvar com alegria, eu também sou motivado a clamar e com confiança, porque eu vejo, olha o que Deus já fez por mim. Grandes coisas Deus já fez por mim. E o que eu estou passando agora, Ele vai fazer também. Ele vai agir e eu vou clamar. Eu vou clamar porque Ele já restaurou a minha sorte uma vez. Eu vou clamar para Ele restaurar novamente. Ele já fez grandes coisas por mim e todas as pessoas já viram. E eu vou clamar para Ele fazer coisas maiores ainda. Reconhecer as bênçãos recebidas nos motiva, além de nos fazer louvar com alegria, nos motiva a clamar. A gente tem dificuldade com isso. A nossa oração ela é pedir, ou a gente ora e agradece e pensa assim, eu vou parar por aqui, senão eu sou ingrato. Tem muita gente que ensina esse tipo de teologia. Você não pode pedir para o Senhor, você tem que ser grato por todas as coisas. Sim, você deve ser grato por todas as coisas, mas clamar, pedir, chorar diante do Senhor não é de maneira nenhuma sinal de ingratidão. Pode ser, mas não é necessariamente. Na verdade, um coração sincero, porque reconhece o que Deus já fez, clama com mais confiança, com mais fervor, com mais intensidade. Reconhecer as bênçãos nos motiva a clamar. Queridos, para dizer a mesma coisa de outra forma, nós não podemos deixar com que os problemas hoje nos façam esquecer das bênçãos passadas. Ao mesmo tempo que nós não podemos deixar que as bênçãos passadas nos impeçam de clamar a Deus pelos problemas hoje.
passadas devem nos motivar a clamar ainda mais. O nosso pensamento deve ser: grandes coisas o Senhor fez por mim, e o que eu preciso hoje, Ele vai fazer, Ele pode fazer também, porque Ele já fez coisas maiores. E aí nós aprendemos a olhar para a cruz novamente, porque talvez você está passando hoje pela maior dificuldade e a maior batalha que você já enfrentou, e você olha para a sua vida e você fala: Deus já fez coisas poderosas, me alegrou, eu sou grato, louvo a Ele por isso, mas eu acho que dessa vez surgiu um problema maior que Ele. Olhe para a cruz, e na cruz você vai ver uma obra imensa. Imenso não significa só muito grande, imenso significa que é impossível de se medir. E ao olhar para a cruz, você vai ver essa imensa obra do Senhor. E então, queridos, o seu problema pode ser muito grande, muito assustador, terrível. Nós estamos diminuindo as lutas das lutas, mas não são maiores do que Deus fez por você na cruz. Então, reconhecendo o que Deus já fez por você, não só te alegra para louvar, mas te motiva a clamar. Clamar com coragem, clamar com ousadia, clamar com sinceridade, clamar com urgência. E aí nós vamos um passo além. Não apenas isso, não apenas reconhecer as bênçãos nos motiva a clamar hoje, mas é exatamente o que motiva Deus a agir por nós. Veja, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso, nós louvamos e as nações reconheceram. Quando Deus age, quando Deus restaura a sorte do seu povo, Deus é glorificado pelo seu próprio povo, que se alegra e o louva sinceramente, genuinamente, com a boca cheia de riso. E Deus é reconhecido, é temido por outros povos. E então, ao nos lembrar do que Deus já fez, nós podemos clamar e nós podemos até mesmo argumentar isso com o Senhor. Restaura, Senhor, mais uma vez a minha sorte. Eu sei que o Senhor já fez, eu te louvo pelo que o Senhor já fez, mas restaura de novo, porque eu quero te louvar com a alegria que eu te louvei aquele dia. Lembra quando o Senhor fez isso por mim? A alegria do meu coração sincera, o louvor do teu povo, quando ficaram sabendo dessa bênção, da vitória, da salvação. Faz isso de novo, Senhor, para que o teu povo te louve novamente daquela forma. Lembre-se que a minha família, que não conhece o Senhor, reconheceu: realmente Deus te abençoou, realmente Deus agiu, realmente. Lembra que os vizinhos que não são do teu povo, todos ficaram boquiabertos diante do teu poder. Faça de novo, Senhor. Restaura de novo a minha sorte, para que novamente esse povo de coração puro veja mais um sinal do seu poder, da sua bondade. Restaura, Senhor, a minha sorte, porque o Senhor já fez no passado. Faz novamente, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Queridos, os salmos usam esse raciocínio nas orações. Quando Moisés intercede por Israel, ele usa exatamente esse argumento. Ele fala: Senhor, não abandona o seu povo, não destrói o seu povo, porque o que as nações vão dizer? Porque as nações reconheceram o que o Senhor já fez de forma grande e poderosa. Então continue a abençoar e ajudar o seu povo, para que as nações continuem a ver. Deus age para o louvor da sua glória, e nós podemos e devemos pedir: haja, Senhor, novamente para o louvor da sua glória, para que meu coração se encha de riso e eu te louve alegremente, verdadeiramente, e as nações, os povos, o mundo todo vejam o seu poder e reconheça que o Senhor é Deus, e dobre os joelhos diante do Senhor. Haja, Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor já restaurou a minha sorte. Restaura novamente. A nossa vida ela é marcada por altos e baixos, e esse salmo retrata isso muito bem. Quando nós reconhecemos as bênçãos recebidas, nós louvamos com alegria,
mas nós também somos motivados a clamar verdadeiramente. Fica aqui um parênteses. Como é bom fazer parte das reuniões de oração e do povo de Deus. Quantas vezes nós oramos por algo numa semana e na próxima semana o mesmo irmão vem e fala: eu quero agradecer a Deus porque Ele respondeu a minha oração. Como é bom poder ouvir os testemunhos de como Deus age na vida do seu povo e isso te encher de alegria e te fazer louvar alegremente, verdadeiramente ao Senhor. Quando nós não estamos conectados ao povo de Deus, quando nós não participamos desses momentos, nós mesmos estamos perdendo de usufruir, de se alegrar, de ficar como quem sonha e de encontrar mais confiança ainda para clamar. Participe desses momentos, venha às reuniões de oração, compartilhe o seu testemunho, conte com o apoio dos seus irmãos, conte como Deus tem agido na sua vida, não tenha vergonha, não tenha medo de falar sobre Deus e o que Deus tem feito por você todos os dias. Isso é bom, isso alegra, isso motiva, isso dá confiança para clamar no meio das lutas. O salmo então continua e nós percebemos que esse clamor se transforma em certeza, em confiança, porque reconhecer as bênçãos nos faz louvar com alegria, nos motiva a clamar e nos dá certeza da restauração. Versículos 5 e 6, o salmista usa uma expressão comum, os irmãos conhecem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse versículo ficou comum no mundo, muitas pessoas falam, se tornou uma forma de expressão motivacional, palavras de pensamento positivo, mas para o cristão, para o povo de Deus, que já teve a sua sorte restaurada, que clama para que o Senhor restaure novamente, são afirmações certas, infalíveis da vitória e da restauração final. Depois que o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, ele afirma: porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A ideia de semear é de espalhar a semente. O plantio é uma atividade, de certa forma, arriscada, mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia e os avanços, ainda não é possível ter 100% de certeza de que o que plantou vai nascer e vai ser colhido. Muitas vezes os números superam a estimativa, às vezes eles são abaixo da estimativa, não é algo exato. E olha que hoje existem cálculos e técnicas que possibilitam ter uma noção boa do que vai acontecer ou pode acontecer, mas mesmo assim ainda é, de certa forma, uma atividade arriscada. Agora pense 2000 anos atrás, aonde plantar, semear, era literalmente pegar tudo que o dono da terra tinha e jogar, espalhar pela terra. De certa forma parece até loucura. Toda a riqueza que ele tinha, as sementes, ele lança pela terra e sai espalhando. Não estou falando que é algo aleatório, claro que tinha as técnicas até aquele tempo de plantio, mas pense de forma mais direta. O que ele está fazendo é pegar o recurso que tem e jogando na terra. Muito arriscado. Por isso que a ideia de semear com lágrimas, a angústia, a incerteza, estamos semeando, plantar e esperar em Deus para que tenha algo para colher, mas a certeza é com júbilo ceifarão, com alegria. Verso 6, a mesma ideia: quem sai andando e chorando enquanto semeia, andando e chorando, enfrentando as dificuldades, as lutas, o sol quente, os perigos que existem no meio do plantio e tudo mais, mas fazendo isso na certeza de que voltará, trazendo os feixes, trazendo a ideia de feixes em abundância, uma colheita abundante. Por quê? Porque quando nós reconhecemos as bênçãos do Senhor, nós louvamos com alegria, nós somos motivados a clamar e nós temos a certeza da restauração.
a certeza da restauração, a certeza de que quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Esse texto, essa promessa, ela é muito mais do que bênçãos terrenas e temporárias. Ela é muito maior do que apenas prosperidade, recursos financeiros ou saúde e sustento aqui na terra. Elas podem e muitas vezes incluem essas coisas, sim, mas nós não podemos diminuir a bondade de Deus a ponto de dizer que a bondade de Deus é apenas algo temporário e terreno. A certeza que nós temos de uma restauração muito maior e melhor, de uma restauração final e definitiva, porque o Senhor já restaurou a nossa sorte lá na cruz, e Ele nos dá força e continua a restaurar a nossa sorte diariamente, nas lutas, nas dificuldades, na nossa jornada em direção ao nosso lar celestial. Mas a restauração final, ela vem, ela é certa, ela é infalível e ela é inescapável. E essa é a nossa certeza. O Senhor Jesus voltará e todas as coisas serão renovadas e as lágrimas serão enxugadas pelo próprio Rei Jesus, e a dor desaparecerá, o medo sumirá, a angústia acabará, teremos a alegria e o júbilo, ficaremos não apenas como quem sonha, mas literalmente com todos os sonhos realizados, não os nossos sonhos terrenos, pequenos, limitados, mas os sonhos que nós nem sabemos que temos, de estar na casa de Deus, diante dele eternamente, agora. Essa é a nossa certeza. E quando nós reconhecemos as bênçãos passadas que Deus já fez por nós, isso nos leva a falar com alegria, nos dá confiança para clamar, mas nos dá a certeza da restauração final. Quando eu olho para a cruz, eu vejo exatamente tudo isso acontecendo. A minha sorte restaurada, da forma mais improvável e humanamente impossível. Eu vejo ali motivação e confiança para clamar que o Senhor que fez aquilo por mim pode fazer o que for que eu estou pedindo e me salvar e restaurar a minha sorte, independente da luta e da dificuldade que eu passo. E eu vejo ali também a vitória consumada de que um dia esse mesmo Rei Jesus voltará e me levará para o meu lar celestial. Quando eu reconheço as bênçãos recebidas, eu louvo com alegria, eu clamo motivado com confiança, e eu tenho a certeza da restauração. Todos os salmos de degraus, eles são úteis para a nossa vida, para a nossa peregrinação, mas talvez o Salmo 126 consegue, de uma forma completa, descrever todo o ciclo da nossa vida, um ciclo de vitórias, de angústias, de lutas, de alegria, de choro, mas um ciclo de confiança e certeza que o Senhor Deus é conosco, que o Senhor Deus tem nos abençoado, que o Senhor Deus fez grandes coisas, faz grandes coisas e irá restaurar a nossa sorte de forma definitiva. Você hoje, aqui e agora, você já confia no Senhor Jesus Cristo? Porque eu te digo mais uma vez, você pode ter experimentado várias bênçãos no decorrer da sua vida. A sua sorte pode ter sido restaurada em vários momentos, mas é apenas na cruz que a sua sorte ela é realmente restaurada. Que o seu problema sério, o seu problema definitivo e o maior problema, que é o pecado, a dívida que você tem com Deus, é resolvido. É na cruz que a gente percebe a maior das obras do Senhor. Você já se prostrou aos pés da cruz? E você já confia no Cristo crucificado e ressurreto? Se sim, você pode também olhar para trás e se alegrar com as bênçãos recebidas e ficar como quem sonha. Hoje, no meio da luta, na certeza de que a sua sorte será restaurada definitivamente quando Cristo voltar. Esse salmo fala muito aos nossos corações. Ele nos ensina a reconhecer as bênçãos recebidas, louvar com alegria, clamar com confiança e ter a certeza da restauração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos dê sempre a capacidade de reconhecer as vitórias, as bênçãos,
as muitas vezes que o Senhor restaurou a nossa sorte, mas principalmente a meditarem, descansarem, alegres no fato de que ali na cruz o Senhor restaurou a nossa sorte de forma completa. O Senhor nos perdoou e nos resgatou da morte. Obrigado, Senhor Deus, porque na cruz nós temos evidência do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. E nós temos evidências que nos dão confiança para clamar. Restaura a nossa sorte hoje também. Livra, Senhor Deus, do Teu povo das lutas. Sustenta no meio das batalhas. Alegre no meio, Senhor Deus, da tristeza. Sustenta no meio da enfermidade, da doença. Sustenta, Senhor Deus, no meio da batalha com a família, com as crises, com os problemas. Restaura, Senhor Deus, a nossa sorte, nós pedimos. Mas nós clamamos e aguardamos ansiosamente para o dia em que Cristo retornará. E nós teremos a sorte restaurada definitivamente. E nós colheremos aquilo que semeamos com lágrimas. Colheremos com júbilo, com alegria diante do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus Santo, e oramos no nome de Jesus.